O homem da superfície da Terra tem necessidade de encontrar novas formas de comunicação, fora destas formas usuais, porque o relacionamento da humanidade terrestre com civilizações mais adiantadas e com seres de outras dimensões ou de outros planetas ou mundos não se dá através da palavra. Então, a palavra é algo muito importante aqui para nós nos expressarmos, mas ela de nada serve para outras formas de comunicação superiores, além desta da fala. Algumas energias que não são terrestres e que se comunicam conosco não pela palavra, são as que nos farão nos integrar mais ao cosmos. Nós não vamos nos integrar ao cosmos falando, nem nos comunicando verbalmente, mas por outras formas de comunicação. Por exemplo, as fraternidades cósmicas, os seres cósmicos, eles transmitem as suas essências ou transmitem as suas mensagens através, muitas vezes, de constelações, de astros, por intermédio, por exemplo, de dois grupos de constelações, as Pleiades e a Ursa Maior. Através destes grupos, nós recebemos energias que nos ajudam e que nos orientam a traçar um caminho superior, a ingressarmos em um caminho que não é terrestre, inclusive de comunicação. Até hoje, a consciência do homem da superfície esteve encerrada em si própria, sem nenhum contato além do seu próprio âmbito. E isto porque esta civilização ou estes seres se limitam à palavra, se limitam à comunicação verbal, à conversação. Quando isso não atinge, não faz uma troca, pelo menos conscientemente, com outras civilizações, com outros seres, com outros mundos, que têm outras formas de expressão. Então, nós encontramos, por exemplo, hoje no universo, no cosmos, algumas formas de expressão e de comunicação, como a forma dos espelhos, por exemplo, que para nós é totalmente desconhecida. Então nós temos que realmente termos a palavra e termos esta comunicação verbal no seu devido plano de importância, mas não nos atermos só a isso, não nos limitarmos só a isto, porque senão ficamos incomunicáveis, pelo menos para receber tudo aquilo que viria para levantar o nível do nosso estado e da nossa civilização. Então, neste momento, nesta etapa da nossa vida aqui sobre a Terra, os contatos da humanidade estão sendo atualizados e, no plano das almas, nos planos internos, os seres estão sendo estimulados a se comunicarem de outras formas, não só entre si, mas depois que aprenderem a se comunicarem de outras formas e não só falando, estes seres passarão a uma outra escola, de forma que comecem a se comunicar com os mecanismos adequados que nós temos para fazer isto, que nós possuímos, com outras áreas do cosmos e com outros tipos de seres. Existe, por exemplo, um aglomerado estelar, que nós chamamos de Pleiades, que dispõe de todas as mensagens e que dispõe de todas as formas de contato dos raios conosco, das energias dos raios conosco. E nós não só não temos ainda uma forma de comunicação direta com estes raios, e muito menos com as Pleiades. O mesmo acontece com a Ursa Maior,
que transmitiu já para as Pleiades esta faculdade de se comunicar conosco através dos raios, mas a Ursa Maior está neste momento assumindo trabalhos de profundo contato conosco, o que nos possibilitará uma ampliação no nosso sistema interno de comunicação com outros mundos, com outras regiões do espaço. A nossa relação com tudo isto não se dá através de palavras. Nossa relação com isto é um outro mecanismo a ser desenvolvido. E sem uma referência que a gente possa ter destas civilizações, sem este contato de seres mais adiantados, sem este contato com seres de maior envergadura, de uma consciência mais ampla, nós não saímos deste nível de insatisfação que sentimos e que atribuímos a tantas coisas humanas, psicológicas e irreais. Então, este nosso nível de insatisfação hoje não pode ser resolvido na Terra, não pode ser resolvido no plano da humanidade, como não pode ser resolvido através desta comunicação comum e normal que nós fazemos com os seres e com as coisas. Mas aqui é preciso realmente encontrar outros sistemas de comunicação que nós dispomos para isto, para que a gente possa iniciar esses contatos, essas comunicações que serão realmente importantes para nós e essenciais para nós sairmos deste estado de insatisfação e que estamos procurando em nós essas razões, esses motivos sem resolver nada. Porque isto é uma falta de contato com aquilo que é superior. Isto é uma falta de comunicação, isto é uma falta de consciência deste nosso relacionamento que existe internamente no nosso inconsciente com todos esses mundos, com todos esses seres e com todas estas formas de expressão. Bem, falar só o necessário é uma porta de entrada para tudo isto. Falar o necessário não é só uma questão de educação. Falar só o necessário é uma necessidade. É uma necessidade porque se nós desperdiçamos energia com palavras que não são necessárias, se nós falamos a mais daquilo que a nossa imediata comunicação está pedindo, isto é uma energia que está sendo furtada, isto é uma energia que está sendo desviada do desenvolvimento dos outros níveis de comunicação nosso, das outras formas de comunicação nossa. Dentro de nós existe uma energia criadora. Nós somos criadores. Mas nós somos criadores não só nos centros abaixo do diafragma. Aonde nós somos verdadeiramente criadores é dentro de nós, numa energia ali existente, que tem o som como um instrumento da sua obra. Então nós temos dentro de nós uma energia criadora e esta energia usa o som para se transmitir aqui concretamente, exteriormente. Então a palavra não é algo que saia da gente assim mecanicamente, como se costuma usar a palavra. Mas a palavra é a veste desta energia. Se nós somos criadores dentro de nós, se nós temos uma energia criadora, isto para criar aqui fora, criar através de comunicação, através de formas que esta energia cria aqui nos planos externos, ela necessita de sons. E a palavra é isto. Então, se vocês falam a esmo, se vocês falam sem saber o que estão falando, se vocês falam automaticamente, vocês estão usando as vestes desta energia criadora inadequadamente.
porque estes sons, a mesma palavra, não é igual toda vez que ela é pronunciada. O som desta palavra tem mais ou menos energia criadora, segundo aonde nós estamos concentrados na hora que falamos. Então vocês peguem qualquer palavra e pronunciem esta palavra. Depois vocês façam uma concentração especial, tornem a pronunciar esta palavra. Aquela palavra é outra coisa, não quer dizer mais a mesma coisa. Porque o significado da palavra não é aquilo que está no dicionário. O significado da palavra é o quanto de energia criadora ela traz. Então, você pode falar a palavra homem. Depois, daqui a 10 minutos, você repete a palavra homem. Aquilo não é a mesma coisa e aquilo não produz o mesmo efeito. Então veja que a palavra, esta veste da energia criadora, é muito sensível e ela varia em qualidade, ela varia em conteúdo, segundo a sua conexão naquele momento, segundo aonde você está concentrado. E esta palavra, ou esta energia criadora revestida deste som, isto produz efeitos diferentes nos diferentes planos. Então a palavra não é só uma coisa concreta. A palavra é uma coisa concreta se você considera o que está escrito, ou se você considera aquela letra morta. Mas esta palavra, segundo a energia que a veste, segundo a sua concentração, segundo a qualidade do seu alinhamento, esta palavra começa a influir além do plano físico. E se nós não falamos só o que é necessário, se nós não usamos a palavra só para aquilo que é estritamente necessário para uma comunicação naquele momento, nós perdemos o sentido de tudo isto. E a palavra fica este falatório que poderia ser reduzido consideravelmente e ter mais conteúdo, isto é, ter mais energia, ter mais força, ser mais criativo e ter então uma possibilidade de modificar a situação nos planos, nos níveis aonde ela penetra. À medida que nós vamos perdendo a concentração neste nosso núcleo interno, as nossas palavras vão se distanciando gradualmente desta energia que as anima e ficam palavras mortas, fica esta conversa das pessoas, fica esta comunicação normal das pessoas, que para nada serve a não ser para distraí-las, a não ser para fazerem sentirem vivas, queimarem energias e se sentirem em comunicação nesta ilusão de que estão fazendo algo de realmente criador. Então, estas palavras podem se tornar isto que é a conversação normal, que para nada serve dentro deste atributo, mas isto pode realmente animar todo um plano criador e pode estar a serviço deste plano. Então, a palavra é para nós que a usamos como um dos nossos meios de comunicação, esta palavra, ela deve ser a formalização de uma ideia. Nós não devíamos pronunciar nenhuma palavra sem estarmos pensando naquilo que estamos expressando. Então, se você pronuncia uma palavra sem pensar, você está emitindo um som vazio, oco, que só um outro ser que é oco pode ouvir aquilo como coisa séria, porque aquilo não tem conteúdo, aquilo não tem força, aquilo não tem esta energia interna que move tudo isto. Então a palavra, se ela não é a formalização de uma ideia, se ela não exprime uma ideia, se ela não corresponde a uma ideia que você quer emitir, é melhor que você não a pronuncie, porque ela realmente para nada serve.
Parece que serve, mas na realidade ela apenas move os éteres do planeta e, movendo estes éteres, se ela não tem uma ideia atrás, se ela não é evolutiva, se ela não está dentro de um plano organizado, esta palavra perturba todo o trabalho dos devas, todo o trabalho dos anjos, todo o trabalho das energias neste plano etérico planetário e ainda mais além. Esta palavra, além de ser a formalização de uma ideia, esta palavra se torna um símbolo daquilo que é o nosso estado. Então, pelas coisas que uma pessoa fala, pelo modo como uma pessoa expressa as suas coisas, pelas palavras que ela diz, pelo som que ela coloca, pela qualidade daquele pronunciamento, se vê claramente o nível da pessoa. E aqui é uma questão de som também. Aqui é uma questão de harmonia do som, de como o som da pessoa está sendo revestido. Isto revela o estado da pessoa, isto revela o nível evolutivo da pessoa. Isto tudo nada tem a ver com o significado corrente das palavras. As palavras significam aquilo que significam, mas além disto vem o principal, que é a força, a energia e a beleza que está ali, que a move. A nossa comunicação, isto a gente percebe, que nem sempre se dá através de palavras. E quanto mais profundo, quanto mais verdadeiro, quanto mais sincero é aquilo que nós queremos manifestar, mais as palavras são inadequadas. Estas palavras que nós usamos, estas palavras que nós conhecemos, este revestimento material que nós dispomos, isto não serve para exprimir estados profundos do ser. De forma que, para você se expressar de forma real, de forma profunda, você tem que buscar, você tem que encontrar outra forma mais exata do que a palavra, mais correta do que a palavra e mais poderosa do que a palavra para expressar. Veja, nós estamos muito habituados a nos restringir às palavras. Nós paramos muito pouco para pensar e paramos muito pouco para energizar estas palavras de forma que elas sirvam para alguma coisa evolutiva. O nosso modo de lidar com isto é um modo que vai resolvendo problemas práticos, vai resolvendo uma comunicação no plano mais inferior que pode haver no campo das comunicações. Mas quando nós precisamos de realmente transmitir a alguém algo verdadeiro, quando nós queremos transmitir a alguém o nosso verdadeiro sentimento, vocês vão ver que as palavras não transmitem e que pelas palavras isto é comunicado, mas de uma forma muito incompleta e muito deficiente. Tanto assim que certas palavras, quando vão expressar sentimentos, mais perturbam a comunicação, mais falsificam aquilo que tem que ser expresso do que realmente exprimem aquilo. Então, à medida que nós vamos nos interiorizando, à medida que vamos encontrando em nós a nossa essência, à medida que vamos reconhecendo as nossas energias internas, nós vamos vendo que as palavras são muito pouco eficientes para exprimir isto, se nós tivermos que exprimir, se nós tivermos que descrever o que estamos sentindo e o que estamos passando. E por mais que vocês saibam falar, por mais hábeis que sejam, por mais capazes que sejam de escolher as palavras para expressar um sentimento, vocês sabem que um sentimento não se expressa por palavras.
e que vocês precisam de encontrar outros meios para comunicar aquilo. Vocês precisam encontrar outras formas de transmitir o que vocês estão sentindo, se é que se trata de coisas profundas, não esses sentimentos humanos que para esses as palavras até floreiam, até engrandecem. Eu estou falando de coisas reais, de coisas profundas, de coisas que vêm do fundo do ser e que as palavras não podem traduzir, porque não têm esses meios. Então, a mesma palavra tem uma vibração diferente, depende de quem a pronuncia e depende de onde está polarizada a pessoa que a pronunciou. A pessoa pronuncia várias vezes a mesma palavra numa conversação, e cada vez que esta palavra aparece, esta palavra está significando uma coisa. Isto é, esta palavra está revelando o ponto que a pessoa está de concentração e a qualidade de energias que ela contatou dentro dela e que está ali tentando exprimir. Quando esta nossa energia interna é revestida pelo som e se transforma numa palavra, isto começa a se projetar em vários planos de consciência. Então, se você pronuncia uma palavra oca, ela não tem expressão em planos sutis. Nos planos sutis, ela não chega a construir uma forma harmoniosa. Nos planos sutis, ela não cria uma cor, ela não cria um som harmonioso, um som construtivo. Então, o ser humano teria que procurar usar as palavras necessárias, que é para ele ter tempo e oportunidade de trabalhar cada palavra, de fazer com que cada palavra realmente represente algo que ele necessita expressar. E aqui a palavra começa a ter valor, começa a ter peso. E esta palavra, pronunciada assim, esta palavra usada assim, ela vai não só mover energias fora do ser humano, ela não só vai construir fora do ser humano, nos planos de consciência sutis, mas ela vai também mover energias no próprio ser humano. Então, se nós pronunciamos uma palavra cheia de energia, se nós pronunciamos uma palavra verdadeira, aquilo move no nosso ser uma série de energias. Então, a nossa própria palavra, dependendo do que ela vale, dependendo de como ela está sendo pronunciada, dependendo do que ela representa, dependendo do que ela traz, enquanto ela é expressa, enquanto ela é pronunciada, ela nos cura. Porque esta palavra sai revestida de uma energia que vai curando tudo aquilo aonde aquele som vai penetrando. Eu não sei se vocês notaram que às vezes vocês estão num estado um pouco confuso, que vocês estão num estado um pouco dispersos, e que quando começam a falar uma coisa válida, quando começam a falar uma coisa útil, não sei se vocês notam que até o corpo físico de vocês se revitaliza. E aquilo é por obra do conteúdo da palavra, aquilo é por obra do valor da palavra que você está pronunciando. Enfim, se nós tivéssemos cuidado com as palavras e se nós chegássemos numa maestria em usar as palavras, provavelmente nós teríamos saúde, provavelmente nós teríamos bem-estar físico, emocional e mental, porque este som, quando vai atravessando todas as partes do nosso veículo e se projeta fora, este som, quando ele é adequado, quando ele é correto, ele é curativo. E o primeiro corpo que é curado é aquele corpo que está emitindo aquele som, que está emitindo aquela palavra. Então, este
é o nosso principal poder de criação. Porque os outros nós ainda não temos igualmente desenvolvidos. Nós temos muitos outros níveis de criatividade, mas a palavra, o som emitido, é o que nós mais usamos. E nem sempre ele é criativo, nem sempre ele é evolutivo. Tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que não é necessário naquele momento como som criador, é considerado supérfluo. É considerado desgaste. Então, se você tem que dizer algo para alguém, aquilo deve ser exato. Aquilo não deve ter uma palavra a mais, porque naquela palavra está escoando a energia que aquela comunicação deveria conter. E se aquela palavra é a mais, se aquela palavra é supérflua, isto é um desgaste de energia. E esta energia está faltando naquelas palavras que seriam adequadas, naquilo que realmente move aquilo que está tocando. A nossa consciência vai se elevando à medida que faz este trabalho, porque este som, se ele corresponde realmente à nossa energia interna, este som vai como que penetrando os planos de consciência. E nós vamos acompanhando isto. Inconscientemente vamos acompanhando isto, porque este som nos pertence. Este som foi criado em nós. Então, aonde este som vai parar, aonde este som penetra, nós o estamos acompanhando. Nós o estamos seguindo. E este som vai para os lugares, vai para os planos que lhe corresponde. Então, se você pronuncia uma palavra oca, você vai parar num vazio de conteúdos e de ideias. Você vai ficando vazio, você vai ficando despido de forças e de energia. E se você pronuncia uma palavra que está realmente revestindo algo que você tem a dizer interiormente, algo que seja um valor para você, todo o seu ser vai naquela direção e todo o seu ser é preenchido por aquilo que vai encontrando naquele trajeto e finalmente se identifica com aquela área da consciência onde ele chegou. Isto tudo foi conduzido pela palavra, pelo som da palavra. Então vocês veem que as pessoas que falam normalmente, à medida que vão avançando no tempo, vão ficando cada vez menos preenchidas. Porque à medida que você vai sendo preenchido, você vai adquirindo outros meios de se comunicar. A sua presença, mesmo que você não fale, a presença de um ser que está calado, pode estar transmitindo muito mais do que um ser que está ali se explicando, por exemplo. Porque essas explicações nem sempre servem sequer para nós. Porque as mentes são todas diferentes umas das outras, e você explicar aquilo que a sua mente quer explicar não tem nada a ver com aquilo que o outro pode compreender, porque a mente dele é outra, a mente dele é outra compreensão, e por mais que você explique, por mais que ele entenda, não é aquilo, está longe de ser aquilo que você está querendo transmitir. E ainda tem gente que pretende se entender conversando. Então, é preciso que realmente a gente encontre dentro de nós, nos nossos mecanismos, uma outra forma de se expressar. E encontrando esta outra forma de se expressar, encontrando esta outra forma de ser, de forma que a nossa presença esteja expressando alguma coisa real, alguma coisa que corresponda ao nosso interior, a palavra é valiosíssima, porque a palavra pode adaptar certas coisas para o plano físico concreto. Então, a sua presença é o que está fazendo o principal. Os seus gestos, a sua presença, a sua vibração, a sua irradiação, isso está fazendo o principal. Agora,
Este principal pode não estar se comunicando completamente com um outro que não está exatamente neste plano de comunicações. O outro está precisando de coisas mais concretas. O outro está precisando de ser emprenhado pelo ouvido para poder entender certas coisas. Então, nesses casos, a palavra é preciosa. A palavra é preciosa porque é um complemento daquilo que você não está podendo manifestar por vias mais reais, por vias mais eficazes. Você não está podendo manifestar ou o outro não está captando aquilo por aquelas vias. A presença de uma pessoa, por exemplo, está dizendo alguma coisa, mas quando alguém chega, nós olhamos como ele está vestido, não é assim? Olhamos como ele está penteado, se ele está com o cabelo tingido. É essas coisas que nós olhamos. Então, a presença de uma pessoa, a presença de uma coisa, não é praticamente percebida. E isto que nós não percebemos da presença, porque enquanto eu estou vendo a roupa, estou vendo o rosto, estou vendo se está batido, se está magro, se tingiu o cabelo, estas coisas que a gente vê quando uma pessoa aparece. Se ele estivesse sempre de azul, se ele gosta disto, se ele gosta... Quer dizer, todas estas coisas que nós observamos e, claro, que isto fica deficiente, que isto não basta para ninguém. Isto não basta nem mesmo para as pessoas de mais simples entendimento. Então a palavra serve para isto. A palavra serve para completar, para manifestar aquilo que você não está conseguindo passar, ou porque você não sabe passar, ou porque não há meios de passar aquilo naquele momento, você não está em sintonia suficiente. Então a palavra ajuda, a palavra completa, mas a palavra em si não diz o que você tem a dizer. A palavra em si não diz o que você tem a manifestar, o que você tem a irradiar. O que você irradia, o que você realmente é a sua presença. É aquilo que a sua presença é. Como é que você está presente? A palavra é apenas um acessório. A palavra é para esclarecer aquele ponto que não é suficiente. Ou para você se expressar, ou para o outro entender, ou para o outro compreender. Então, se nós não selecionamos as palavras, e se nós não falamos pouco, nós não temos possibilidade de trabalhar estas coisas e passamos a vida inteira falando e sem nada dizer, sem nada de aproveitável dizer. Se uma palavra está empostada desta forma, se o nosso modo de falar está sob estas leis, então as nossas palavras pronunciadas podem ser veículos de padrões. Dependendo da ideia que está atrás de uma palavra, aquela palavra está exprimindo padrões. Através de uma palavra, você sente um padrão. A forma como a palavra é dita, a forma como a palavra é pronunciada, aquilo exprime um padrão energético. Então, esta palavra pode tocar fundo um outro, como aquela palavra pode preencher os ouvidos dele mais nada. Isto aqui depende desta forma, desta concentração, para que o padrão desta palavra seja mais ou menos elevado. Se esta palavra é dita nas melhores condições possíveis, e se o som que ela está representando, e se o padrão que ela está mostrando, se esta palavra, ao penetrar os planos etéricos e ao penetrar os planos astrais com este som, estas palavras vão ser úteis. Estas palavras, estes sons, estas vibrações vão ser úteis para colaborar no trabalho dos devas e para colaborar no trabalho desses elementais
que criam nestes planos. Então, para nós ajudarmos num trabalho dévico, num trabalho dos seres elementais, o som das nossas palavras, o ritmo das nossas palavras, a energia das nossas palavras, à medida que penetra esses planos nos quais eles trabalham, os elementais e os devas, estes sons vão ser como colaboradores destes seres. Estes sons vão se agregar ao trabalho destes seres. E um som que a gente pronuncie, se ele está com uma ideia dentro dele, este som faz um certo trajeto no plano etérico. Este som faz um certo trajeto no plano astral. E os devas e os elementais seguem aquele trajeto. Então, os devas e os elementais vão nos ajudar a criar nestes planos. E assim nós começamos um contato com essas evoluções paralelas à nossa. E assim começamos a estender a nossa comunicação além deste plano físico material, deste plano físico onde nós nos comunicamos um pouco automaticamente. Então, se esta palavra chega, ou se o som desta palavra chega a penetrar as rotas de devas e de elementais, então esta palavra se torna realmente criativa. E ela transcende a nossa capacidade de criar. Mas ela vai se coligar, ela vai entrar como colaboradora na capacidade de criar de um deva, na capacidade de criar de um elemental. Bem, o processo para esta nossa regeneração diante da palavra, o processo para nós regenerarmos a nossa forma de falar, a nossa forma de usar esse instrumento, é nós controlarmos aquilo que dizemos e não hesitar. E se você já começou a dizer uma coisa fora de controle, não hesitar em interromper aquilo. Interrompe aquilo, recolhe aquilo e se expressa de uma maneira mais adequada. Não hesitar em interromper. Porque se você interrompe algo que você percebeu que não está adequado, isto te ajuda cada vez mais a pronunciar coisas adequadas. Agora, se você não interrompe, não só o teu mecanismo fica viciado em se expressar sem conteúdo, a se expressar sem cuidado, a se expressar sem motivo, e isto vai impedir que você possa trabalhar tudo isto. Então, o autocontrole sobre aquilo que se está falando é a primeira etapa. Porque diminuindo estas palavras, você pode perceber o que está falando. Você pode mudar o que você está falando enquanto fala, se você percebe o efeito que está fazendo, como você consegue, inclusive, interromper se você acha que ali houve um erro ou houve uma inadequação. E isto dá força para você ir assumindo este processo de uma forma mais correta. E depois a gente se habituar a ouvir o que diz. E para eu ouvir o que eu digo, eu não posso estar falando continuamente, como as pessoas falam, porque não dá tempo de ouvir. Você tem que falar e ouvir o que você disse, como se fosse o outro que está ouvindo. Porque a qualidade do que você diz se dá através do processo de autocontrole e de você realmente estar consciente do que está dizendo. Mas depois que você disse, ainda tem trabalho. Depois que você disse, você ouça o que você disse. Percebe que precisa um intervalo. Você precisa ouvir o que disse antes de dizer outra coisa. E isto, no princípio, é um pouco lento e nós precisamos fazer um trabalho um pouco intenso para conseguir isto. Mas com a prática, isto se torna bem natural.
e você não precisa mais parar para ouvir o que disse. Você já vai ouvindo o que você está dizendo à medida que fala. Mas isto é uma prática. Isto precisa um dia começar a ser treinado. Bom, eu acho que esse atributo é bastante rico de sugestões para nós e ele vem muito bem depois do primeiro atributo desta série, que nós já estudamos. Chamar as ovelhas pelo nome e conduzi-las à pastagem. Em seguida vem falar só o necessário. Porque se você não tem uma palavra forte, se você não tem uma palavra real, verdadeira, você chama uma ovelha pelo nome, ela não responde, ela não ouve. Para você chamar alguém pelo nome e este alguém reconhecer que está sendo chamado, a sua palavra deve ter força, a sua palavra deve ter valor. Vocês não ouvem as pessoas dizerem que estão cansadas de dar conselhos para os seus familiares, que estão cansados de explicar as coisas? Claro, sua palavra não tem valor, sua palavra não tem força. Como é que você pode chamar alguém? Como é que você pode chamar a atenção de alguém se a sua palavra não tem força? Se a sua palavra é um dicionário, é uma coisa de significado apenas. Como é que você pode pretender que ele atenda quando você o chama pelo nome? Então,